Buenas, podcast Estação 29 com uma série especial com os pré-candidatos à Prefeitura de Santa Maria. Temos o patrocínio para essa série do Sindicato dos Municipários de Santa Maria e Desine Consultoria e Assessoria, advogado Robson Zin, especialista em direito eleitoral, e os nossos patrocinadores tradicionais que aparecerão nas matérias, no site, nas nossas redes. A gente convidou todos os pré-candidatos a prefeito, 2 declinaram de comparecer. O Paulo Afonso Burman, pré-candidato do PDT, por compromissos em Porto Alegre, não poderá gravar. E o Tony Oliveira, do Podemos, de última hora nos comunicou que não poderia comparecer. A gente está recebendo aqui o Giuseppe Riesgo, do Novo, Partido Novo, que concorre coligado com o MDB, e a gente vai bater esse papo aqui com ele. Eu sou o José Mauro Batista e o Rodrigo Dias. Então, recebemos aqui o Giuseppe Riesgo, né? Bem-vindo ao nosso podcast. Esperamos que possamos ter um bom bate-papo para o futuro de Santa Maria. E para quem está nos assistindo, então, convidamos para que compartilhe, curta nas nossas redes sociais e também transmitido no YouTube e Spotify através do canal do Paralelo 29, o podcast Estação 29. Então, perfeito. Vamos iniciar. Em um minuto, sim, conseguiria explicar para o eleitor, enfim, quem é Giuseppe Riesgo? Tá bem, antes disso, Zé Mauro, te agradecer pelo convite, agradecer ao Rodrigo, obrigado por me receberem aqui. Em um minuto, vamos lá, deixa eu ver o timer ali, beleza. Meu nome é Giuseppe Meneghetti Riesgo, eu sou nascido aqui em Santa Maria. Meu pai veio de São Borja para estudar aqui na Federal de Santa Maria e a minha mãe veio de Faxinal do Soturno também para estudar aqui em Santa Maria. Ambos estudaram na Federal e acabaram ficando aqui, conseguindo emprego aqui, e eu nasci aqui e vivi aqui a vida inteira. Eu estudei aqui, me formei em Direito também na Federal de Santa Maria, ou seja, somos todos filhos da universidade, somos todos muito gratos à universidade. E dentro da universidade eu entrei em muitos debates e muitos enfrentamentos por conta das coisas que eu defendia e acreditava, que é liberdade, né? Eu sou um defensor da liberdade, de menos Estado, menos governo, menos poder para o político mandar na vida das pessoas e mais liberdade para o cidadão viver a sua vida. Então, envolvi bastante em diretório acadêmico, diretório central, fui do diretório do direito, me formei advogado e estudei em São Paulo economia, uma pós-graduação em economia, fiz uma pós-graduação nos Estados Unidos e também me elegi deputado estadual lá em 2018 pelo Partido Novo, nesse ímpeto, nessa vontade de defender o cidadão, né, de defender que as pessoas pudessem ter a sua liberdade garantida e mais dinheiro no seu bolso e não mais dinheiro no bolso do governo. E aí me elegi deputado estadual lá em 2018 e agora em 2024 sou pré-candidato a prefeito. Em resumo aí, ó, deu um pouquinho mais de... O Novo é o teu primeiro partido? Meu único partido. Primeiro e único. Primeiro e único. Eu me filiei no Partido Novo em 2017. 2017. E aí concorri a deputado estadual em 2018, com 22 anos. E me elegi com 22, tomei posse com 23. Eu era o deputado mais jovem da Assembleia por 10 anos de diferença. O outro tinha 32, o outro mais jovem lá. Tinha certeza que era o mais jovem, depois viu eu lá com 22. Tá bem, então, né, Riesgo, agora a gente quer fazer uma pergunta, então, que seria referente na eleição em que o deputado Valdeci Oliveira foi eleito presidente da Assembleia Legislativa, ou então deputado Giuseppe Riesgo voltou contra o seu conterrâneo. Sim. Essa posição não foi um tanto exagerada, já que a eleição da mesa ocorre por consenso e o presidente indicado recebe votos de todos os partidos? Não são todos os partidos e não é um consenso. Aí que tá. Eles falam que é um consenso, mas é uma narrativa que eles criaram. Mas é um arranjo ali que fazem. É um arranjo, né, dos 4 Perfeito. maiores partidos para dividir a Assembleia pelos 4 anos. E eles não chamam todos os partidos para debater. Eu nunca fui convidado para participar de reunião nenhuma para definir presidência de mesa diretora. Tanto que eu votei contrariamente ao Valdeci, e não só ao Valdeci, eu votei contrariamente a outros também candidatos a presidente. O único que eu não votei contrário, se eu não me engano, foi o Luiz Augusto Lara, que eu me abstive, mas eu não votei favorável a nenhum. Por quê? Porque esse acordo eles fazem o seguinte, eles pegam os 4 maiores partidos, que tem já a maioria da Assembleia, e dividem os 4 anos para que eles possam dividir entre si os cargos e os espaços da mesa, e os outros partidos não são nem convidados para participar desse arranjo. Ou seja, nada de democrático. Então eu votei contra e não tenho nenhum problema com isso, nada contra o Valdeci. Eu acho que esse acordo deles aí não faz muito sentido, por isso que votei contrário. Não acrescentaria para a cidade, então? O que mudou para Santa Maria o Valdeci ser presidente da Assembleia? Aí fica
Pergunto para vocês. Bom, então, como é que o Riesgo se define ideologicamente? A gente sabe que é uma posição da direita, né? Mas na campanha agora vem mais pro centro, como é que é essa... Eu sou um liberal clássico, um liberal da direita. Não sou radical e também não sou de esquerda. Tá? Eu não concordo com as ideologias da esquerda. Eu acho que a esquerda ela é muito mais discurso e pouca prática. E as ideologias autoritárias, comunismo, socialismo e assim por diante, são ideologias que eu não compactuo. Então, a minha posição é uma posição de defesa do cidadão. Eu acredito que as pessoas devem ter liberdade para viver as suas vidas e eu acredito que o governo ele tem uma função mínima, uma função básica de garantir a vida, a liberdade, a propriedade, segurança pública e acesso a serviços que as pessoas de baixa renda não têm acesso, sem um auxílio. Acesso à saúde, acesso nessa linha, né? Nessa linha, assim, a gente vê hoje muita pauta de comportamento. As pessoas querendo enquadrar em várias questões, a questão do aborto, a questão... enfim... Nas escolas. A gente sabe que muitos estados liberais, aí o próprio aborto é completamente liberado em todas as situações, né? Enfim, algumas pautas aí se chocam aqui com o que você pensa no Brasil, né? Sim. E eu queria a tua opinião sobre isso, né? É um debate bem difícil, tá? Porque o liberal, ele defende a vida, a liberdade e a propriedade como direitos básicos, universais, que não são nem... não devem ser violados de forma alguma. Quando tu debate sobre aborto dentro do meio de direita liberal, o debate é qual que é o mais importante, a vida ou a liberdade, né? Essa é a questão. E existem alguns que defendem que existe a necessidade da liberdade da mulher poder decidir sobre a gestação e outros que eu me enquadro nesse caso, de que a vida precede a liberdade. Tanto que sempre que nós falamos é vida, liberdade e propriedade. Claro. Não existe liberdade sem vida. Mas aí os liberais se dividem um pouco, né? Tem uma certa briga. Eu sou da ala dos que acreditam que o aborto não é algo a ser incentivado, nem algo a ser defendido, nem algo a ser tratado como se fosse uma banalidade. O aborto é uma coisa gravíssima, dolorida, tanto para o feto que perde a vida, quanto para a mulher que passa por essa situação, e ninguém faz um aborto porque quer. As situações de aborto são situações onde é uma experiência terrível para a mulher, e nós como homens, inclusive até a gente nem consegue nem imaginar o quão terrível deve ser passar por isso. Então o aborto é algo que não deve ser incentivado, não deve ser aberto, mas em situações como, por exemplo, na legislação brasileira, um estupro, por exemplo, coisas assim, aí precisa ter essa autorização para que não se obrigue uma pessoa a carregar o resto da vida essa chaga, né? Claro, só para... né, a gente fez essa pergunta até pelo aborto, porque, claro, um prefeito vai se posicionar sobre esses temas, embora não decida aqui, né? Mas a gente sabe que tem um postinho. Perfeito. Eu não tenho problema de dar minha opinião, e eu acho até um pouco, como eu disse, né? Eu acho até meio um assunto que não tem por que a gente não debater ele, né? Um assunto que envolve vida de muita gente, né? E as mulheres que têm que se envolvem mais com isso, porque quem engravida são as mulheres, elas que querem debater esse assunto, e a gente tem que dar liberdade para elas poderem falar. Eu dou minha opinião até como político e legislador em algumas situações, né? Riesgo, me surgiu aqui nas suas falas, você falou muito em liberal, esquerda, né? Mas para quem está nos assistindo, aquela pessoa que está lá na vila, no bairro, que às vezes não está tão atento ao processo eleitoral, né? Ou à política, né? O que quer dizer isso pro cidadão lá, por exemplo, que às vezes não tem uma assistência do próprio Estado, ou falta os serviços básicos? Isso quer dizer o seguinte: eu quero falar para esse cidadão que tu mencionou, que está na periferia, que ganha um salário mínimo, que tem dificuldade para poder comprar o que ele quer comprar e que tem dificuldade de conseguir ter conforto na sua vida. O liberal, ele quer que o governo pare de tomar metade do salário dele quando ele vai receber o seu salário do seu patrão, que o governo pare de roubar mais da metade do salário dele quando ele vai no mercado, que o governo pare de cobrar 30% de imposto na energia elétrica, que ele pare de cobrar 50% de imposto no combustível, que ele pare de dizer que vai dar um monte de coisa para ele não dar nada. Essa pessoa que vive na periferia, ela pode até ter acesso a internet, telefone celular, televisão, e são todos serviços, em regra, privados, que ele compra com o próprio dinheiro dele. Mas essa pessoa não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso a uma saúde de qualidade, a rua na frente da casa dela certamente é esburacada ou é de terra, isso se for.
É um local regularizado e o governo fica prometendo dia e noite que vai entregar tudo para ele, no fim das contas tira mais da metade do salário dele e não entrega nada. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa é a questão que o liberal quer. O liberal quer que essas pessoas tenham mais dinheiro no seu próprio bolso. Eu vou caso fazer ela uma não pergunta. tenha condições de acessar uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, que não seja obrigada a colocar o seu filho numa escola pública ruim, num hospital público ruim. Ele possa ter acesso à educação num setor privado ou de saúde privada com o pagamento feito pelo Estado, ao invés de ser obrigado a acessar locais que sejam estatais, construídos pelo Estado. A dúvida que a gente fica assim, ó, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta assim, ó, bem da ordem prática. No governo Schirmer, o Schirmer comprou com o dinheiro da prefeitura, nossa, evidentemente, um prédio público que é a SUSEVE. Depois ele arrecadou o prédio da Rio Branco. E isso parece uma visão estatista, né? De resolver. O Resgo compraria um prédio como o da SUSEVE, por exemplo? Olha, depende da situação, a gente tem que analisar caso a caso, né? Quando se fala em tese, eu não gostaria muito de comprar prédios para a prefeitura. Assim como no governo do estado, eu era defensor de que o estado vendesse algumas das suas propriedades, porque o estado não consegue administrar, é muita coisa. É muita coisa, tu perde um pouco da noção do que tem, né? Existem alguns terrenos públicos do governo do estado que o estado nem sabia que era seu. E isso, alguns prédios públicos ao longo do tempo eles vão deteriorando, tu não consegue dar manutenção, tu não consegue fazer ele se manter valorizado, e depois na hora que tu quiser vender ele, talvez tu nem consiga vender ele fique travado contigo o resto da vida. Então eu sou muito cético com isso. Eu prefiro que o Estado, que o governo, a prefeitura, assim por diante, administre contratos do que administre propriedades, se administre parcerias privadas do que seja dono de empresa, dono de escola, dono de hospital. Isso é muito difícil de administrar. Na saúde, por exemplo, isso também pode ocorrer. Por exemplo, hoje, né, há uma discussão dos postos de saúde, já houve uma proposta há algum tempo atrás aí de passar os postos, né, para iniciativa privada e fazer uma parceria nesse sentido. Como é que tu vê essa proposta? Isso é uma coisa que eu acho que é complementar. Não dá para tu se iludir achando que vai fazer do dia para noite uma mudança completa no sistema de saúde de Santa Maria ou do Rio Grande do Sul, de que a partir de agora a gente vai comprar espaço em setor privado. Isso não existe de uma hora para outra. Isso é uma coisa que se faz ao longo do tempo. Eu diria que isso hoje pode ser feito como forma de complementação. Exemplo, creches públicas, tá? A gente tem a compra de vaga, né? Exato, já acontece em Santa Maria. Tem uma falta de creches em Santa Maria. O que é mais rápido, Zé Mauro? A gente fazer uma licitação, começar a construir uma creche, fazer concurso público, contratar mais pessoas, tentar, vai demorar anos para isso acontecer? Ou tu simplesmente chegar numa creche privada e falar, preciso de 100 vagas para as crianças aqui, vou te pagar? Deixa eu perguntar sobre o concurso público, eu já passo o Rodrigo. O Resgo pretende fazer algum concurso público? Há áreas em que vocês tenham detectado que há necessidade? Sim, uma das defesas que eu, como você estava perguntando, né, como liberal, digo, é que o Estado precisa garantir a segurança pública. A segurança pública não pode ser privatizada, não pode ser repassada ao setor privado por incompatibilidade, tem que ser público. A polícia tem que ser valorizada, os bombeiros têm que ser valorizados, a guarda municipal tem que ser valorizada, e eu identifico que aqui em Santa Maria a nossa segurança pública não está boa. A gente não tem bons índices. Todo final de semana a gente escuta notícia de um assassinato, de um roubo, de alguma coisa grave que aconteceu, e nós estamos deixando a desejar. A Brigada Militar é uma instituição do governo do estado, então não tem como a gente contratar policial militar, mas a Guarda Municipal já é autorizado que se torne uma polícia, que ela tenha armamento, que ela tenha treinamento, que ela tenha crescimento. Então, na minha visão, é necessário que nós tenhamos um treinamento, incremento e possivelmente até um concurso público para a Guarda Municipal, para que nós possamos ter maior segurança pública em Santa Maria. Então, caso vá ser feito algum concurso na minha gestão, provavelmente o primeiro deles vai ser Guarda Municipal. Vamos dar sequência nessa pergunta, né? Exatamente, está previsto. Qual a sua proposta, então, para a segurança pública do município, enquanto prefeito? Deixa eu complementar assim, nós temos 46 homicídios. Né? A gente sabe que não é um problema específico do prefeito, né? Mas o que pode ser feito pelo futuro gestor, né, para ajudar a reduzir esses É uma situação bem esses grave. números? É uma situação bem grave.
A segurança pública é uma coisa bem complexa, não é simplesmente contrata mais guarda municipal que está resolvido, contrata mais policial militar que está resolvido. Tem todo um contexto, né? Por que esses homicídios estão acontecendo? Por que isso está acontecendo? Iluminação pública é um ponto importante. Nós precisamos de mais iluminação pública no centro. Alguns estudos já demonstram, e já foi provado isso em vários casos, de que iluminação pública reduz de 20% a 30% os casos de pequenos crimes nos locais onde tem mais iluminação. O que o prefeito pode fazer? Ele pode iluminar melhor a cidade, ele pode integrar melhor as forças de segurança, porque a responsabilidade do prefeito é da guarda municipal. O prefeito não vai ser responsável pela brigada militar, ou pelos bombeiros, ou pela polícia civil, ou pela polícia rodoviária. Não é. O CIOSP é uma tentativa de integração que, no meu entendimento, não está funcionando muito bem. O CIOSP hoje ele tem câmeras, né, para ver o que aconteceu depois que aconteceu. Mas assim, ó, eu sou um cidadão e vou escolher meu candidato para votar na próxima. O que você vai fazer? Como o prefeito tem o poder da caneta, eu vou fazer isso e isso nessas áreas. Foi o que eu disse da Guarda Municipal. Tá. O que dá para fazer na Guarda Municipal é armar melhor, treinar melhor, qualificar melhor, dar mais força, mais espaço e, se possível, se necessário, mais contingente, mais pessoas, mais gente, mais guardas. É uma forma. Outra forma é trazer mais policiais militares para cá via governo do estado. A gente pode, via contato... Perfeito, mas assim, a gente está abordando agora esse lado de tratar do problema que já existe, mas para evitar, o que é possível fazer qual é a proposta, né, nesse sentido? Também tem isso, né, Zé Mauro? Segurança é uma coisa de curto, médio e longo prazo. Com certeza. Né? Para tu evitar problemas de furtos, roubos, etc., também tem uma parte que envolve educação, de longo prazo, envolve mais oportunidades de emprego, que é uma coisa de médio prazo, tu fazer com que as pessoas... Existem crimes que são cometidos por pessoas que estão no tráfico de drogas, que estão na facção, mas tem crime cometido por pessoas que não estão no desespero ali, e acontece, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Se a gente tiver uma cidade mais rica, mais pujante, com mais empresas, com mais emprego, com mais oportunidade, com mais dinheiro circulando aqui, diminui também a criminalidade. Tá tudo conectado. Com mais iluminação pública, diminui a criminalidade. Com mais acesso a projetos sociais, é uma coisa de longo prazo. Daí. Um jovem que hoje está na rua, que pode estar cometendo algum crime no futuro, ele pode entrar num projeto social de futebol, de algum esporte, de alguma coisa assim, e parar, e não ter esse caminho desvirtuado. Então, é todo um investimento de várias áreas, né, multidisciplinar, para curto, médio e longo prazo. Perfeito. Curto prazo é policiamento. Deixa eu perguntar da guarda ainda, aproveitando. Tem um problema do comércio informal, né? Como é que o candidato pretende, sendo prefeito, enfrentar essa questão do comércio informal? Tem o lado repressivo, tem o lado... Né, aonde que está tendo mais, enfim, na tua visão? No centro da cidade é a reclamação, né, tem até uma campanha da CDL, das entidades aí, sim, né? Essa questão do comércio informal, né? Como resolver essa questão sem ser tão repressivo e ao mesmo tempo sem ser tão permissivo? Tu tem que chegar num equilíbrio. Né? Não dá pra tu também... aquela pessoa ali, querendo ou não, ela tá fazendo uma atividade comercial para tentar ganhar o seu pão, né? Mas também ela não tá cumprindo com os requisitos que todos os outros estão cumprindo. A regra tem que ser igual para todos. E reitero, né? Eu como um liberal de direita, alguém que acredita que nas pessoas tem que ter liberdade, eu acredito que a lei tem que valer para todos. E a lei tem que ser igual para todos. Por que o lojista que tá ali regularizado dentro da lei, ele tem que pagar todos os custos, os encargos, os impostos, e o cara que tá na rua não paga nada disso, né? Às vezes compete. Mas aí volta naquele trabalhador de um salário... candidato que ganha um salário e precisa sobreviver. E aí, como é que a gente concilia isso? Precisa encontrar um meio termo para isso. Eu não acho que é válido simplesmente fazer uma guerra contra e tirar todos e dizer azar se virem, mas também a gente não pode permitir que se estabeleça uma concorrência absolutamente desleal, porque a tendência disso é que as lojas regularizadas percam clientes e fechem, e as lojas irregulares acabem crescendo. No fim das contas, todo mundo vai ficar irregular. A gente tem que encontrar um meio termo para isso. Você criaria espaços, pagaria taxa, o caso do Shopping Independência é um caso, né? Que eram os camelôs que estavam ali na Rio Branco, que se colocou dentro do shopping e se fez o ajuste disso, se chegou no meio termo. A gente pode tentar chegar no meio termo também, analisando o caso concreto. Perfeito. Tá. Vamos passar as finanças públicas? Não, é que tem alguns questionamentos, acho que precisamos fazer aqui. Depois a gente volta para alguns temas, mas a gente precisa na questão política ainda, Rias. Tá bem, foi metade do tempo. Eu quero te perguntar, como
explicar ao eleitor o fato de o Partido Novo passar a receber dinheiro do fundo eleitoral depois de várias campanhas contrárias? Você vai utilizar esse recurso agora Sim. na sua campanha? O fundo eleitoral é um problema muito grave, tá? Eu sigo sendo contra o fundo eleitoral, eu acho que ele não deveria nem existir, tá? O problema é que quem, como o Novo, tentou não utilizar o fundo eleitoral foi esmagado e foi trucidado por conta do aumento, inclusive, do fundo eleitoral. Quando nós começamos a campanha contra o fundo eleitoral, ele não passava de R$1 bilhão. Hoje ele já está chegando em R$6 bilhões. Isso prejudica muito a concorrência, né? Então, nós chegamos numa conclusão. Nós seguimos sendo contra, nós seguimos lutando contra. Se tivermos a oportunidade de votar contra o fundo eleitoral, nós vamos votar contra o fundo eleitoral, mas se a gente não utilizar ele, a gente não vai nem existir mais daqui a pouco. Porque a competição... Mas não fica meio contraditório aí? Não fica contraditório. O eleitor não cobra isso? Cobra, claro que cobra. E o próprio eleitor do Novo cobrava o Novo para usar. Porque o eleitor do Novo via as nossas campanhas pequenas, via a gente pedindo doação privada, indo atrás. Tem doadores, inclusive, que chegavam e falavam: olha, eu vou te doar um valor para a campanha, mas se tu estivesse usando o fundo eleitoral, eu doava mais, inclusive. Porque eu já tô pagando. O doador falava: eu já tô pagando o fundo eleitoral. Todo mundo paga o fundo eleitoral. Por que tu não vai usar ele e tem que pegar 2 vezes o dinheiro da pessoa que apoia? Então, é um problema que se criou, que foi com toda uma ideia mentirosa de democratização das campanhas, o que não é verdade. Se tu pegar todas as campanhas, quem tem o dinheiro do fundo eleitoral para distribuir são os deputados federais, que dão para os seus favoritos, e não são todos os candidatos que recebem. Em campanha municipal, em regra, os vereadores não recebem quase nada de fundo eleitoral dos seus partidos. Na verdade, a democracia tem um custo, né? Eu acho que a questão passa por aí, né? O Novo teve que se ajoelhar, então, a esse processo. Sim, o fundo eleitoral obrigou o Novo a receber o recurso. Se nós não recebêssemos, nós iríamos acabar. Sim. Essa é a verdade, nua e crua e dolorida. Mas caso tenhamos a chance de votar contra, nós vamos votar contra o fundo eleitoral, sim. E agora uma outra questão também, Riesgo, dentro disso. Qual o perfil teria o secretariado no seu governo, considerando que o MDB é associado à velha política da troca de cargos? Riesgo cederá às pressões na hora de escolher seus secretariados? O MDB é um partido que tem bons quadros, tá? É claro que a política é um ponto importante. O que faz parte do meu acordo com todos os partidos que vão integrar a coligação? Não vai ser só o MDB, outros partidos vão entrar também. Nós temos que ter um secretariado técnico e político, uma mescla dos dois. Eu já vi situações na minha experiência como deputado estadual de secretariado 100% político e 100% técnico e mesclado. O fato é que o 100% técnico às vezes não sabe muito bem como comunicar as informações da secretaria, não sabe como fazer a parte política, que é importante, de comunicação com o cidadão, e o 100% político às vezes não sabe nada que está fazendo, ele está só na conversa. Então, mesclando técnico e político, sendo o secretário técnico e o adjunto político, ou o secretário político, o adjunto técnico e a secretaria bem embasada, eu creio que nós tenhamos um equilíbrio nisso. Perfeito. E o MDB pode... Riesgo, assim, como é que vai fazer para lidar com a pressão, né? Nesse sentido que veio a pergunta, assim, o PMDB é um partido já histórico aí, claro, também com essa definição aí que o Rodrigo deu, né? A questão da pressão política por cargos. Tem promessa das secretarias já? Eu tenho um acordo com o MDB de fazer um trabalho em conjunto. Nós estamos trabalhando em conjunto. Eles têm quadros técnicos para indicar, eles têm quadros políticos para indicar. O meu partido, o Partido Novo, também tem quadros técnicos e políticos, é um trabalho em conjunto. Então é natural que nós tenhamos uma divisão dos espaços e das pessoas que estejam trabalhando conosco. Mas isso não muda absolutamente nada a proposta, não muda absolutamente nada a ideia. O MDB veio junto à nossa candidatura, comprando e aderindo ao que nós estamos prometendo. O pré-candidato antigo deles, o Beto Fantinel, era um pré-candidato com um perfil parecido com o meu, um cara jovem, entrou na política há um certo tempo, já foi deputado, quer propor ideias novas para a cidade. Assim, já falou do perfil, né, que teria o secretariado mais técnico assim, mas o papel... Zé Mauro, mesclado, né? Técnico e político. Técnico e político, perfeito. Misturado. O papel vai ter a Magali, a vice, né, no governo. A Magali tem experiência, né, mais de 30 anos de prefeitura. E, querendo ou não, eu não posso também vender uma ilusão. Eu não tenho experiência na prefeitura. Eu nunca trabalhei na prefeitura de Santa Maria. Eu preciso de alguém comigo que me dê essa experiência. Eu não sou perfeito, nem sei, não sou dono da verdade. Então, quanto mais gente que já passaram por ali, que conhecem os caminhos, estiverem comigo, melhor. Essa é a ideia da Magali. A Magali é uma pessoa que traz essa segurança e essa estabilidade, essa certeza de que nós não vamos entrar num terreno desconhecido.
Então é importante que tenha, né? Uns chamam de velha política, outros chamam de experiência. Então é importante que você tenha essa velha política junto com a novidade que você se apresenta. É importante que some a novidade com a experiência. Só novidade pode chegar num lugar e não saber o que fazer. E só a experiência pode chegar num lugar e fazer as mesmas coisas de sempre, né? Nós já estamos um pouquinho mais da metade do nosso programa, sorteio. Agora chega no momento que é agora o sorteio da pergunta do público, né? Eu que vou tirar? Tira e lê a pergunta. Escolhe aí. Vamos lá. Vamos ver. Eu que leio a pergunta também? Pode ler. Vamos ver. Meu Deus. Vamos ver o que... Por que a prefeitura paga tão caro pela coleta de lixo? Não seria mais viável, econômico e eficaz para o município criar uma empresa pública para a coleta e tratamento do lixo, aproveitando a mão de obra dos catadores? Olha, é uma pergunta muito boa para a resposta liberal aí. O pagamento da coleta de lixo ser caro é uma questão contratual. Se o contrato foi feito daquele jeito, ele vai ser cumprido daquele jeito. Isso pode ser ajustado, alterado e reequilibrado. Viável, econômico e eficaz criar empresa pública nunca é. Empresa pública nunca é, de forma alguma, junta ao mesmo tempo viável, econômico e eficaz. Não tem como, é impossível ser. Porque a forma da gestão da empresa pública é diferente da forma da gestão da empresa privada. Uma empresa pública, ela tá tratando com dinheiro público. Ou seja, ela não pode tomar decisões rápidas e ágeis porque aquele dinheiro não é dos gestores. É muito diferente. Então tem que fazer licitação para compra de materiais, tem que fazer concurso para novos contratados, ou se for outras modalidades de contratação, existem regras diferentes para o setor público. Então ele é mais travado, ele é mais lento, ele é mais difícil, ele é mais complicado. Hoje revisaria? O quê? Se fosse prefeito, revisaria esse contrato? Tudo pode ser revisado, tudo tem que ser analisado. Se não está fazendo sentido para o município de Santa Maria, a gente tem que revisar. Mas não faz sentido nós termos uma empresa pública de coleta de lixo. Faz mais sentido nós contratarmos alguém para fazer esse serviço. A prefeitura precisa focar naquilo que é essencial. Deixa eu contar um negócio para vocês. Quando eu era criança, a minha mãe lá, eu morava em Camobi, né? A minha mãe falava para mim. No bairro Camobi. Lá em Camobi. Ela falava para mim, o meu apelido de criança é Pepe. Opa! Ela falava, Pepe, eu tava fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela falava assim, quem sabe tu foca em alguma coisa, se tu fizer tudo ao mesmo tempo, tu não vai fazer nada direito. Que eu queria jogar videogame, eu queria estudar, eu queria fazer não sei o que, tudo ao mesmo tempo, eu não fazia nada direito. Jogar futebol. Meu filho, foca em alguma coisa. Quando tu focar em alguma coisa, tu vai estar dedicado àquilo, tu vai conseguir fazer aquilo. Tudo ao mesmo tempo tu não vai conseguir. Eu peguei aquilo lá como uma lição pra minha vida e eu sempre fui assim, eu foco em uma coisa pra fazer aquela uma coisa. A prefeitura não é diferente, o governo não é diferente. Se a prefeitura quiser fazer tudo ao mesmo tempo, ela quer ter empresa de lixo, ela quer ter saúde, ela quer ter educação, ela quer ter escola, ela quer ter bairros, ruas bem organizadas, bem limpas, o centro, Natal, o Carnaval, não vai fazer nada direito. E é o que a gente vê hoje. O que a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal faz bem feito? São poucas coisas, porque tenta fazer tudo ao mesmo tempo. E na questão do subsídio do transporte coletivo, a favor? Aí é outro problema. Primeiro de tudo, a gente tem que fazer a tal da licitação, né? Não é a solução dos problemas, mas tem que ser feito legalmente. Eu, inclusive, já entrei com uma ação popular lá em 2016, quando eu era estudante, para fazer a licitação. E me prometeram que iam fazer no ano que vem, e depois no ano que vem. Aqui em Santa Maria, depois no ano que vem, sim. E depois no ano que vem, no ano que vem, no ano que vem. Eu tô até agora esperando o tal do ano que vem para fazer a licitação. Será que sai? Será? Pois é. Mas eu tenho uma coisa certa dentro de mim. Transporte público não é a licitação que vai resolver, infelizmente. Ela é necessária e tem que ser feita, mas não vai resolver. Como é que tu vê assim, o que precisa para melhorar esse transporte público? A tal de tarifa zero é viável? Cara, olha só, a gente tá fazendo transporte público do mesmo jeito que a gente fazia nos anos 70. O que mudou? A tal de tarifa zero, ela é... O que mudou? Ela é viável? Não. A tarifa zero? Infelizmente não tem como. Um mundo ideal seria um mundo onde... Porque ela teria que ser subsidiada, né? Sim, mas é que não adianta. A gente tá fazendo transporte público do mesmo jeito que a gente fazia nos anos 70. O que mudou? A gente tá em 2024. O máximo que mudou é trocar a fichinha pelo aplicativo para pagar a passagem. O resto é tudo igual. E que modelo seria esse? Tem vários modelos, mundo afora e Brasil afora, que podem ser adotados aqui. Só que a gente tem que estudar a nossa cidade para nossa realidade. Tu pegar um ônibus e ter aquelas linhas longas e bota um ônibus lá no interior, não sei aonde, tu vai pegar 2, 3 pessoas, não é viável economicamente, não faz sentido. Teriam que ser veículos menores, teriam que ser veículos mais Deixa eu fazer uma pergunta ainda na área da... com quantas secretarias pretende governar? Pretende reduzir esse número atual de secretarias? Eu não tenho um número exato. Hoje são 24. Eu pretendo reduzir.
Para quantos? Não tem um número exato ainda para te prometer. Depois eu falo o número aqui, aí chega na hora e... Sim. Mas Mais haverá de 20, menos de 20? mas eu haverá uma redução. Vai haver redução, com certeza haverá redução. Candidato, agora também um tema importante e sensível, né, e acredito para um liberal, é a questão do funcionalismo público. Hoje, qual seria a sua proposta para os servidores municipais de Santa Maria? Eu tenho eu aprendi isso na minha experiência como deputado estadual, que existe uma diferença entre o CC e o funcionário. Ambos têm as suas qualidades e os seus defeitos, tá? A gente tem que conseguir equilibrar isso. E não é demonizar nenhum nem outro. Não é aquela história de que o CC não faz nada, nem que o funcionário não faz nada. O funcionário público, ele é aquele cara que ele está ali na prefeitura há anos e ele conhece como funciona. Ele sabe como funciona. Ele sabe os problemas e ele sabe aquilo que deu certo, aquilo que não deu nas últimas várias gestões. Então, na minha visão, nós temos que valorizar os bons servidores. O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer o máximo possível para colocar em cargos de gerência, cargos de liderança, cargos de comando, servidores efetivos da casa, servidores do quadro, para que eles possam dar um direcionamento daquilo que eu tô fora da prefeitura hoje. Se eu entrar e ser prefeito, eu não vou saber melhor do que o funcionário que está lá. Então, eu quero valorizar o bom servidor, fazer com que eles participem da gestão efetivamente. E aderir, né, agregar o CC como alguém que vem com uma visão de fora, alguém que vem para trabalhar de uma forma um pouco diferente, fazer com que eles trabalhem juntos e em harmonia, mas de forma alguma colocar em conflito servidores e CCs, e de forma alguma não valorizar a questão do IPASP, que é o Instituto de Previdência, né, o déficit ali são 4 bilhões, segundo os sindicatos municipais. É um problema sério. Vai ter uma reforma da Previdência? Tem que ser analisado a situação do IPASP. O risco do IPASP quebrar é o servidor ficar sem aposentadoria. Dizem que não quebra, mas enfim. Quebra. É um déficit. Se o IPASP quebrar, o que é possível servidor fazer? Vai ficar sem aposentadoria. Nós precisamos pensar na aposentadoria desses servidores. E aí tem que ser uma conversa feita franca com eles, ouvir o que eles têm a dizer. Vai ter que mexer tem que ser analisado financeiramente. O plano de cargos e salários. O dinheiro ele vem plano do mesmo de carreira. lugar. O dinheiro vem do mesmo lugar. Não adianta a gente se iludir. Sim. O dinheiro vem do mesmo lugar. Então, o IPASP é uma situação financeira delicada que precisa ser debatida sim, tá? Eu não vou te prometer o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, porque eu preciso entrar em detalhes nos números e conversar com as pessoas envolvidas ali para poder... E o orçamento? Qual é o orçamento de Santa Maria hoje? Mais de R$1 bilhão. A gente quer saber, né? E o que pode ser feito para aumentar esse orçamento, né? E como? 1 bilhão e pouco, né? 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400. O problema do orçamento público como um todo é que muito dele já é travado, né? Tem tanto por cento aqui, tanto por cento ali, tanto por cento é salário, já está trancado muita coisa, né? A gente precisa pensar em formas de reduzir os custos possíveis, os custos que são viáveis de reduzir e aumentar a arrecadação de outras maneiras. Eu não gosto de aumento de impostos. Acho que não é algo que... IPTU vai ficar... Não é o que funciona a médio e longo prazo, sabe por quê? Porque no início tu tem um aumento de arrecadação, mas a longo prazo as pessoas não querem vir para cá, não querem trabalhar aqui, não querem criar empresas aqui, não querem viver aqui porque os impostos são altos. É assim que acontece. O Rio Grande do Sul passou por isso. A gente aumentou o ICMS, aumentou impostos, as empresas começaram a ir para Santa Catarina e lá o imposto é mais baixo e tem mais arrecadação. Por quê? É a mesma coisa aqui. Então nós precisamos atrair mais gente para cá, mais empresas para cá, mais emprego para cá, e se precisar fazer alguma redução de impostos, algum benefício para trazer mais gente para cá. Aproveitando a questão da enchente aí, vê-se que vai ter uma migração de pessoas para outras cidades. É uma oportunidade, né? Que a gente tem também. Essa é uma oportunidade que o Riesgo pretende aproveitar. Com certeza, Santa Maria é uma cidade, Zé Mauro, que pode trazer muita empresa de tecnologia para cá, cara. A gente tem tudo as aqui. Startups. Empresas de tecnologia, software, tudo está pronto para vir para cá. E a gente não tem um ISS que beneficie essas empresas aqui. A gente poderia ser Teria que haver essa política de incentivo a esse tipo de industrialização. Eu acho que sim, porque a gente tem as universidades, a gente tem gente muito qualificada, a gente tem um custo de vida mais baixo comparado com grandes centros. Aqui é o lugar ideal para ser um hub tecnológico, um centro tecnológico de empresas de tecnologia e inovação. Então tá bem, candidato. Mas assim, agora o nosso tempo tá quase se encaminhando e ainda tá apertado, e agora o senhor tem que responder algumas questões para dar tempo que é interesse pro senhor. Tá. Eu pergunto agora das enchentes. As enchentes esse ano causaram mortes em uma das áreas de risco de Santa Maria. Sim. O candidato sabe quantas áreas de risco existem na cidade e como pretende resolver esse problema? O número de cabeça eu não vou saber te dizer, mas existem áreas, eu já estive nelas, inclusive. Eu fui lá na Chácara das Flores, é um local de zona 4 de risco. São lugares onde as pessoas vão ter que sair
infelizmente vão ter que sair, e se precisa de uma solução, porque o problema, na verdade, não é de agora, é um problema anterior, não deveria ter nem deixado as pessoas estarem lá naquela área de risco, né? Tem que ter um controle disso e informar as pessoas de que aquele local é um local que no futuro pode vir a ter um deslizamento. Então, isso é uma questão de planejamento. Nós temos que ter um plano para evitar que as pessoas se instalem em lugares de risco e, além disso, que eu acho que é o mais importante que ninguém está falando, um plano de contenção para desastres naturais. Começou uma crise, nós precisamos botar o plano em ação imediatamente, não sei que nem umas barata tonta fazendo o que parece dar na cabeça. Esse plano de contenção ele tem que ser municipal e também estadual e até nacional para saber o que vai ser feito. Hoje a gente vai lá para o CDM, o CIOSP vira um centro de informações e aí? O que a população tem que fazer? Esse é o novo problema das cidades, né, e do mundo hoje. Com certeza. Tem que ter um planejamento disso aí. E candidato na área da saúde, qual a sua proposta? A saúde hoje é um dos problemas mais graves do município. As pessoas reclamam muito da saúde. Dos postos, principalmente as pessoas querem saber se vai ter posto em terceiro turno. Tem que ter, isso é fato, tem que ter. Fila de médico, há um levantamento hoje de como isso pode ser feito, absurdo, de onde vem o dinheiro. É um absurdo o posto fechar às 5 da tarde. Isso é um absurdo. É um absurdo ter que ir pro PA do patronato e ficar horas lá esperando para ser atendido. Isso não tem o menor cabimento. Mas o que fazer pra isso aí? Porque entra prefeito, sai prefeito e essa questão sempre é batida, né? É muito fácil prometer construir posto, construir hospital. O custo da saúde não é construção desses lugares. O maior custo é manutenção desses lugares. Então quem promete construir isso, construir aquilo como solução, olha o hospital regional. Ficaram anos construindo aquele negócio para botar para operar, é difícil. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter um aumento do turno, com certeza. As pessoas têm que ser atendidas depois do horário de trabalho, porque as pessoas trabalham, não tem... Como é que eu vou fazer o quê? E vai ter funcionário para isso? Tem que ter. A gente tem que ter uma integração dos sistemas, e a gente tem que ter uma informatização melhor. Tá? Em 30 segundos da educação. O tempo tá acabando. Educação. Eu tô muito preocupado com a parte da primeira infância, das creches principalmente. Falei disso e tem que repetir, né? A creche, ela precisa ser ampliada a quantidade de vagas para que os pais possam ter tranquilidade de trabalhar e deixar seus filhos numa creche de qualidade. Se for necessário compra de vagas, a gente precisa comprar mais vagas. Se for necessário... Não, pode falar, candidato. Não tem... Não, tô cuidando do tempo, mas pode falar. Não, vai lá, pode dizer. Agora, para finalizar suas considerações finais, eu quero fazer uma pergunta. Numa eventual vitória assumindo a Prefeitura de Santa Maria, como será o seu relacionamento com os governos estadual, governo federal? E também, qual o seu primeiro ato no primeiro dia de governo? Tá bom. Relacionamento com governos. Eu conheço o Eduardo Leite pessoalmente, né? O governador, fui deputado há muitos anos. Apesar de já ter discutido com ele algumas vezes, eu tenho uma relação boa com ele. Então é tranquilo, é um democrata, né? Um cara que dá pra chegar lá, conversar e tá tranquilo. Eu já briguei muito com ele, já discuti muito, mas assim que é na política, né? Mas e o Lula? O Lula não. O Lula eu já deixei muito claro, eu não sou adepto às políticas do PT, não gosto do PT, acho que é um partido que cometeu muitos erros, um partido que já foi confirmado casos de corrupção, já foi condenado, é um partido que eu quero... Olha, eu não tenho interesse de ter proximidade com o Lula, tá? Se for necessário, pelo bem de Santa Maria, aí a gente engole um pouco a nossa convicção pessoal. Sai de lá com foto, aperta a mão. Não precisa se afagar e se abraçar muito, né? Mas se for necessário para Santa Maria e eu tiver que ir lá buscar alguma coisa por Santa Maria, é lógico que eu vou botar Santa Maria na frente da minha preferência pessoal. Deixo muito claro, não gosto do Lula, não gosto do PT, acho que é um partido que não deveria Mas ter. mantém uma relação diplomática. Se eu for o prefeito de Santa Maria, eu sou o prefeito de todos os santamarienses. Eu não sou prefeito só de quem é da direita. Então tem que ter tem que engolir o orgulho e ir lá e tentar buscar melhor para Santa Maria. E qual o primeiro ato e agora suas considerações finais? Que eu quero dar ainda os... Tá, mas daí entra... Sabe que o primeiro ato como prefeito eu não pensei. O que tu me sugeriria? Isso nós vamos perguntar para todos. Não pensei. Uma boa pergunta, vou ficar te devendo, eu não tenho resposta para essa pergunta, eu vou buscar. Tá bem. Então, tem ainda 30 segundos para suas considerações finais aí para a mensagem, então, para o nosso... Lembrando, né, que nossos patrocinadores são os sindicatos municipários, né, Isine Consultoria, Assessoria, Robson Zin, advogado, especialista em direito eleitoral, né? Meu acho que dá um tempinho advogado. Aí. Bom, gente, eu queria agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. A gente foi meio rápido até, né? Passa. Já está acabando o tempo. Eu me coloco à disposição para estar aqui novamente. Como eu já disse mais de uma vez,
As respostas que eu dou aqui são opiniões do momento. Eu não sou o dono da verdade, eu não sou o solucionador de todos os problemas como se tudo tivesse pronto na minha cabeça. Eu estou muito disposto a ouvir opiniões, ouvir críticas, ouvir sugestões para que a gente consiga chegar num ponto, um consenso do que é melhor para nossa cidade. Eu quero trazer uma proposta nova, inovadora, com visão de futuro para Santa Maria e não ficar se agarrando no passado, e é por isso que eu venho aqui trazer ideias um pouco diferentes daquilo que normalmente se traz, tá? Então, quero fazer algo novo pela nossa cidade e eu estou à disposição para fazer isso. Muito obrigado. Tá bem, agradecemos então a presença aqui do Riesgo, Giuseppe Riesgo. Obrigado. E convidamos então novamente, né, compartilhe, repasse pro vizinho, pro tio, pra tia, e vamos fazer essa cobertura das eleições de 2024 em Santa Maria. Paralelo 29 e podcast Estação 29.